Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, que bom falar com vocês. Estamos aqui com mais uma edição do Você Precisa Saber. Estamos transmitindo no canal 126 da Embratel, no canal 85 da Sky Livre e também no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E aí eu sempre falo, não se esqueça, hein, de curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que você conhece, que precisa saber o que nós vamos falar. O nosso tema hoje é um tema muito importante, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. A importância da redação do Enem, né? Você está pensando em fazer o Enem ou conhece alguém que queira fazer ou que vai fazer? Está na hora de passar essa informação para ele, que estou falando com a especialista. Estou falando aqui, ela é formada pela UFES em Letras, Português, com mestrado em Linguística também pela UFES, e veio nos dar o prazer de estar aqui para compartilhar essas informações, né? Estou aqui com a professora, mestre Raquel Frontelmo. Que prazer tê-la no programa. Pai Senhor, pastor, o prazer é meu. Quero agradecer o convite e dizer que estou muito honrado de estar aqui. Que bom. Então vamos lá, vamos começar logo falando a respeito desse assunto, né? Que é muito importante para os jovens que estão buscando algo, né, melhor. E a pergunta é, o que é o Enem? Qual a sua importância dele hoje como avaliação do nosso país? Essa pergunta, né, ela é muito importante até mesmo para entender o que é esse exame, qual é a importância dele, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o Enem, vou fazer, não vou fazer, o que é essa prova? O Enem, ele significa Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, teoricamente, ele é uma prova que vai avaliar como que os estudantes que fizeram, né, todo o ensino fundamental 1 e 2, depois o ensino médio, saíram da escola, agora vão fazer uma prova que avalia todo esse conhecimento e vão entrar na faculdade. É claro que, né, nem todos os inscritos do Enem são estudantes ali que acabaram a escola, né? Estou dizendo ali de menino de 16, 17 anos, às vezes nós temos, né, pessoas um pouco mais velhas, mas o Enem é isso, né? É esse exame que avalia essa saída do colegiado para a universidade. E a importância do Enem hoje para o nosso país é que, com o Enem, somente com o Enem, hoje você consegue entrar em uma faculdade federal. Então, se você sonha, né, em estudar, fazer uma graduação em uma instituição federal do nosso país, você só vai conseguir, né, fazendo o Enem. É claro que nós temos poucos vestibulares ainda que têm um vestibular próprio, como os de São Paulo, né, e alguns estaduais, mas grande parte do nosso país hoje baseia-se no Enem. E além de você ter essa entrada, né, na graduação por meio do Enem, você também tem muitas bolsas, né, que são governamentais por meio dessa prova. Então, como assim? O ProUni funciona por meio do Enem. O que é o ProUni? É uma bolsa que você consegue estudar, às vezes, em uma escola, uma faculdade particular, mas você tem uma bolsa de 100% ali, você não paga, né? O governo paga para você. Você consegue, muitas vezes, o FIES por meio do Enem, tudo isso é com nota do Enem. Muitas vezes você consegue uma bolsa de desconto na faculdade por causa da sua pontuação no Enem. Então, às vezes o aluno fala assim, eu não quero tentar o Enem porque meu foco não é esse, eu acho que eu não vou passar em alguma faculdade federal, eu preciso trabalhar e o curso da faculdade federal ele é integral, eu não vou poder fazer. Mas mesmo assim, né, o meu conselho é que você faça o Enem, porque mesmo que você não entre, talvez, na faculdade federal,
pode te possibilitar outras oportunidades, né? Como algumas bolsas, como algumas facilidades que talvez, se você não fizer o Enem, você não vai conseguir. É muito interessante, né? Então, fica claro, né, que o Enem não é só pensando na faculdade, né? Tem outros aspectos envolvidos que, se a pessoa se sair bem, ela está com a porta aberta em vários lugares, né? Sim. Muito interessante. Raquel, como funciona a redação do Enem? Então, o Enem hoje, ele é dividido, né, em duas partes. São 45 questões que envolvem linguagens e ciências humanas. O que são ciências humanas? É história, geografia, filosofia. E 45 linguagens que envolvem matemática e ciências da natureza. Que aí é física, química, essa matéria que eu não sei nada. E essas 45 questões que eu acabei de falar, de cada um, são questões objetivas, né? O aluno ele vai ler o enunciado, às vezes vai fazer conta, às vezes vai ter que pensar ali um pouco, interpretar o texto e marcar X, depois gabarito lá, fazer a bolinha, pintar a bolinha. A redação do Enem, ela é a única parte dessa prova que é a parte escrita dessa prova. O aluno vai ter que dissertar ali um texto. E essa redação, ela funciona dentro de 30 linhas, né? Tem toda uma forma para essa redação acontecer. Então, assim, não é, acordei hoje e vou fazer o Enem. Eu fiquei sabendo que tem a redação. Lá eu me viro para fazer essa redação. Vou ler lá o que tem que fazer, vou escrever o que vier na minha cabeça. Não é assim, né? Se fosse assim, seria melhor, mas não é. Eu brinco com os meus alunos, né? Porque eu sou professora e eu dou aula especificamente do Enem. Eu brinco com eles e falo o seguinte, olha, se hoje nós pegássemos um dos maiores escritores brasileiros que nós já tivemos, Machado de Assis, que eles falam assim, não, Deus me livre. Eu falo, não fala assim. Se nós pegássemos um dos maiores escritores que nós já tivemos e falasse, olha, Machado de Assis, você vai ter que fazer o Enem hoje. Mas se ele não se preparasse para essa redação, estava arriscado ele não tirar a nota 1000 na redação. Porque essa redação do Enem exige toda uma forma para se fazer, tem uma estrutura para ser feita, tem regras que precisam ser obedecidas. Então, o aluno que ele está pensando em fazer essa redação, né, quer se preparar para essa redação, ele precisa pensar assim, então como que funciona esse texto? Né? Que texto é esse? O que é uma dissertação argumentativa? De que ponto eu preciso partir? O que eu vou precisar escrever e o que também eu não posso escrever, né? Como que essa redação tem que ser dividida, o que eu preciso colocar e o que eu não preciso colocar. Todas essas características precisam estar nessa redação para que ele realmente consiga pontuar ali e tirar uma nota acima de 900. Quando eu falo uma nota acima de 900, é porque a redação do Enem, ela é avaliada de 0 a 1000. Por isso que, às vezes, um pai, uma mãe pode falar assim, mãe, tirei 800 na redação, tirei 900 na redação. E às vezes isso soa estranho, né? Porque na escola, desde sempre a gente está acostumado a ouvir, né? Tirei 9, tirei 8, né? E aí você fala assim, 900, 800, por que agora mudou? É porque no Enem a redação é avaliada de 0 a 1000, né? E entende-se que um texto bom é um texto de 800 para cima e um texto excelente é de 900 para cima. Só que dos 5 milhões de inscritos, né, todo ano a gente tem 3 milhões, 5 milhões de inscritos no Enem. Infelizmente, dentro dessa porcentagem de inscritos, a gente sempre tem 1%. Ano passado, se eu não me engano, nós tivemos 2% desse número de inscritos com nota acima de 900. Então, assim, isso prova que o nosso país hoje, poucos alunos sabem dissertar nessa redação e realmente desenvolver esse texto. Mas aí o aluno vai falar assim, mas qual é a diferença de eu ter esse conhecimento de dissertar ou não? A grande diferença é, a redação
hoje no Enem, né, que é a base dessa pergunta, assim, qual é a importância da redação? A redação hoje, ela tem peso 4. O que é isso? Cada matéria na prova do Enem, ela tem um peso, e esse peso vai fazer uma somatória ali na sua prova que vai te dar uma pontuação que vai fazer com que você consiga passar na faculdade. E a redação, ela é a que tem o maior peso. Então, quanto mais próximo do 1000 você tiver, mais próximo você está de conseguir passar na faculdade. Então, assim, quanto melhor o texto, melhor será a sua pontuação. Então, estar dentro dessa porcentagem, né, de 1% que eu acabei de falar aqui, te possibilita, assim, te abre muitas portas, né? Praticamente podemos dizer que quase que garante, né? Praticamente. Ela é muito decisiva aí na pontuação final, né? Então é muito importante. Aí eu vou fazer uma pergunta de aluno. Professora, vou fazer o Enem esse ano. Como devo me preparar? Tá bem encaixada com isso que eu acabei de falar. A redação do Enem, né, como eu estava falando aqui agora, ela não é um texto assim, solto, né? Vou aqui, vou fazer o Enem, fiquei sabendo que tem uma redação e eu vou escrever alguma coisa aqui. Não. A redação do Enem, ela é um texto dissertativo argumentativo. O que é isso? É uma redação de 30 linhas em que você vai ter que falar sobre um tema social. O que é falar sobre um tema social? É você escrever sobre uma problemática que normalmente envolve algo do nosso país. Ao longo desses anos, né, que já temos aí de Enem como entrada para a faculdade, eles sempre trazem um tema que já é uma problemática que ou persiste no nosso país ou uma problemática, assim, atual, mas que ou o governo já fez algo em relação àquilo ou tem feito, entende? E aí ele quer saber o que aquele estudante que teoricamente acabou de sair do ensino médio pensa sobre aquilo e como ele pode resolver aquilo, quais são as ideias que ele pensa para solucionar aquele problema, que ele vai colocar essas soluções lá na proposta de intervenção. Então, essa redação que você vai elaborar e desenvolver, você tem que pensar o seguinte, que você tem que embasar essa ideia. Você não pode escrever as ideias da sua cabeça, você tem que colocar ideias embasadas. O que são ideias embasadas? Você vai fundamentar isso, né? Você vai, por exemplo, colocar ali pensadores para fundamentar os seus argumentos. Você vai colocar ali a Constituição, que mostra, por exemplo, as leis do nosso país. Você vai encadear essas ideias, você vai colocar isso de forma coerente. Você não pode falar uma coisa, daqui a pouco você fala outra, daqui a pouco outra. Tudo tem que ser encaminhado, né? Tem que ser encadeado um no outro. Esse texto ele tem que ser organizado, né? Tem que ser, eu falo com os alunos, tem que ser um texto limpo, né? Eu tenho que ler e tenho que entender. Desde a primeira palavra até a última, eu tenho que entender o que está escrito, né? Você tem que ter atenção para a gramática do texto, né? Nesse tempo que nós vivemos hoje de WhatsApp, né? De abreviações ou então também de celular que tem corretor automático, os alunos tendem, né, a esquecer com frequência acento das palavras, divisão silábica. Então, ter atenção para isso, porque é um texto escrito. Lá não vai ter o corretor para você poder... Esqueceu a sílaba, ele vai corrigir para você. Você tem que corrigir da sua cabeça. Então, você tem que lembrar ali da acentuação, da divisão. Então, organizar esse texto para que ele realmente apresente ali uma fundamentação daquilo que você está defendendo em relação àquele assunto. Então, obviamente, tem que ter conhecimento, né? E aí vem a pergunta: o que preciso estudar para escrever um bom texto? Então, a minha dica, né, para você que esse ano vai fazer o Enem ou tem algum conhecido, né, sobrinho, seu filho, seu primo, sabe que ele vai tentar, fala assim, meu Deus, esse menino está perdido, vou ajudar ele, o que eu tenho que fazer para esse menino conseguir estudar para essa redação? A principal coisa que você precisa estudar para essa redação são
os assuntos atuais, né? Você precisa ser um jovem, né, ou um estudante informado. Você não pode chegar nessa prova e não ter conhecimento, por exemplo, sobre problemas sociais que o nosso país enfrenta, né? Porque essa redação que você vai fazer é uma redação de uma problemática social de variados eixos. O que é isso? Pode ser uma problemática do eixo cultural, pode ser uma problemática do eixo saúde, do eixo educação. Então você precisa saber as problemáticas que envolvem o nosso país. Essa é a principal coisa. Logo depois, você precisa ter conhecimento também sobre alguns pensadores, né? Alguns sociólogos, alguns historiadores, alguns escritores que podem, por exemplo, fundamentar as suas ideias, né? Ou ajudar nesse embasamento que nós estamos aqui falando, né? Desenvolvendo, para que as ideias que você está ali escrevendo, desenvolvendo, consiga ter coerência, embasamento, fundamentação, tá? Então você não pode ir para a prova sem saber, por exemplo, quem é, assim, os pensadores básicos, sabe? Para você conseguir realmente escrever isso. E a minha última dica também, assim, para você conseguir, né, realmente desenvolver essa ideia e esse texto, né, e conseguir realmente fazer uma boa redação, né, conseguir estudar para essa redação, é você ter em mente que você vai precisar ter alguns conhecimentos básicos de gramática, porque você vai ter que escrever essa redação. Então, quais conhecimentos básicos são esses? Você precisa ter um conhecimento básico, por exemplo, de vírgula, de crase, concordância nominal, concordância verbal, né? Você não pode escrever uma palavra, um sujeito no plural e colocar o verbo no singular. Isso vai estar completamente errado. Então, você precisa ter esse conhecimento básico. Eu tenho muita dificuldade com gramática. Então, você precisa começar a estudar, a ler algumas coisas, para quando você chegar ali na hora de fazer essa redação, isso já não ser uma dificuldade tão grande. Acho que talvez, né, Raquel, a gente, o que você está falando, está pensando, talvez como preparo, exercitar, né? Em casa, pegar um tema que está se falando sobre economia, sobre a crise da fome, enfermidade, problema de saúde, né? Problema que aflige todo o Brasil, questão da saúde pública. Só pegar isso e escrever em casa, exercitar e buscar embasamento, né? Quem é que está escrevendo sobre esse assunto? Qual é a pessoa de destaque que fez alguma crônica sobre o assunto? Aí você pode fazer referência, né? Só para colaborar, né? Conforme o escritor tal, né? Você está embasando que a sua colocação não é simplesmente porque você pensa, porque tem base, né? Sim, isso que o pastor falou, né, é muito importante também. A gente treinar a redação, né, para chegar na prova e já chegar ali tendo feito algumas redações antes de fazer ali a redação oficial, vamos dizer assim, né? Então, nesse período antes do Enem, é muito importante que, assim, semanalmente você tenha um cronograma de estudos e dentro desse cronograma você coloque um dia para fazer redação. Hoje, né, é muito fácil você encontrar temas de redação na internet, né? O pastor falou aqui, pegar temas sobre a fome, sobre isso. Na internet você colocar assim, temas de redação Enem, você vai achar uma lista extensa com textos motivadores, com vários ali exemplos para você fazer. Então você pega aquele texto ali motivador, faz aquela redação, leva para sua professora da escola, né, ou para alguém que possa ali avaliar se aquele texto tá bom, tá legal. E treina esse texto antes de você conseguir, né, antes de realmente você ir fazer o Enem, para você conseguir treinar antes dessa prova. Muito bom. Estamos chegando ao fim, né? Que pena. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Você que nos assistiu já deve estar pensando
quantas pessoas que precisam dessa informação, né? Como a própria Raquel mencionou durante, o seu sobrinho, seu primo, seu amigo, seu vizinho, as pessoas que estão à sua volta precisam dessa informação. E o tema do programa é esse, você precisa saber, as pessoas precisam saber. Então, compartilha, curta, né? Faça aquilo que precisa ser feito. Quero agradecer a Raquel a sua presença, muito obrigado pela sua vinda, para compartilhar esse conhecimento, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para aqueles que estão nesse momento para fazer a prova do Enem. Obrigada, pastor. Eu que agradeço de estar aqui. E também, né, deixar aqui aberto o chat para dúvidas, caso os que estejam assistindo aqui agora o programa e queiram perguntar, podem deixar que depois eu posso responder, né, junto aqui com a equipe. E também convidar, né, eu falei aqui com o pastor quando eu cheguei, eu sou professora, né, desde 2017, nós temos um curso aqui no Espírito Santo, específico de redação, e convidar os que estão assistindo para nos acompanhar lá no Instagram. O Instagram é Curso Raquel Frontelmo, e vai ser um prazer recebê-los lá e saber que vocês assistiram aqui o programa, tá bom? Que bom. Então, você já curtiu, já comentou, já compartilhou, porque você precisa saber. Deixamos o nosso abraço e nos encontramos na próxima edição, no próximo programa. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.